já fui ministro com muita honra, e Vossa Excelência me chamando aqui na Câmara de Deputados de ministro, também me deixa muito alegre. Presidente, antes de propriamente começar o meu pronunciamento, eu gostaria de fazer um protesto pelo que ocorreu hoje aqui na nossa sessão em homenagem ao Dia do Índio. Foi uma sessão maravilhosa. Desde a Constituinte não se viu um plenário tão bonito, tão diverso, com tanta diversidade cultural por parte dos nossos povos ancestrais que aqui viviam quando o homem branco chegou. No entanto, senhor presidente, a TV Câmara não transmitiu ao vivo essa sessão, em momento algum. Preferiu transmitir ao vivo a CPI da Petrobras. Nada contra. Mas dia sim, dia não, tem uma CPI da Petrobras aqui. E há mais de 20 anos nós não tínhamos as comunidades indígenas aqui. Um desrespeito, uma falta de consideração com os povos indígenas do Brasil. Isso demonstra claramente o que a sociedade tem contra esses povos. Não se vê, são povos invisíveis, não merecem consideração. E isso é uma injustiça que merece ser reparada. Como líder do Partido Verde, quero manifestar o meu protesto por essa negligência que ocorreu hoje e quero também determinar ao setor jurídico da nossa liderança que veja as maneiras para a gente responsabilizar aquele que, ao arrepio do regimento, desconsiderou uma sessão histórica da Câmara dos Deputados. Não adianta dizer que amanhã vai passar, que depois da manhã vai passar. Nada justifica uma sessão solene com mais de 1.500 índios representando todas as comunidades indígenas do Brasil, todas as etnias do Brasil, e a Câmara dos Deputados não passar na televisão, preferir passar pataquadas de CPI de Petrobras. Uma parte, deputado. Fica aqui o meu protesto. Uma parte, deputado. Pois não. Eu só queria corroborar com Vossa Excelência, dizendo que, apesar de ser novo aqui na Câmara, eu tive presente na sessão e foi uma beleza ver a etnia, de ver todo esse plenário tomado por indígenas numa discussão altamente rica e propícia para esse plenário. Então, eu queria corroborar com o senhor, nas críticas que o senhor está fazendo à TV Câmara, de não ter registrado esse momento certamente histórico que aqui ocorreu. Muito obrigado. Obrigado. Presidente, gostaria que Vossa Excelência, já que isso se tratou de uma reclamação, me recompôsse o tempo do grande expediente para que eu pudesse aí sim começar o meu pronunciamento, presidente. Obrigado. Pode começar e ao final nós vamos avaliar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a nossa vida é feita de escolhas que se materializam trazendo consequências para o mal e para o bem, durante toda a nossa existência. Ao retirar importantes garantias do nosso ordenamento jurídico, restringindo a proteção dos recursos naturais em todos os níveis, por meio de um violento ataque à legislação ambiental, criou-se um cenário de retrocesso para a nossa qualidade de vida. A natureza tem nos enviado seus sinais de descontentamento, como, por exemplo, a recente crise da falta de água que assolou o Brasil, com desabastecimento, bem como a intensificação dos fenômenos decorrentes do aquecimento global. A crise levou à falta d'água e ao racionamento em centenas de localidades em todo o país. Os impactos foram amplos e comprometeram a vida dos brasileiros por inúmeras vias, desde a dificuldade de consumo até a quebra de safras agrícolas e prejuízos para os diversos setores da economia, além de um prenúncio de uma crise energética sem precedentes.
A população mundial, senhoras e senhores deputados, continua crescendo em progressão quase geométrica, passando atualmente da casa dos 7 bilhões de habitantes, o que reforça ainda mais as preocupações com a proteção e o uso racional da água. O processo de degradação e poluição dos mananciais e de suas nascentes está crescendo numa lógica inversa à da sustentabilidade e da racionalidade, comprometendo a qualidade de vida das atuais e das futuras gerações. Chama a atenção, caros amigos e amigas, para o fato de que a nascente principal do Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional, situada no Parque Nacional da Serra da Canastra, no município de São Roque de Minas, região centro-oeste do estado, secou pela primeira vez, em decorrência daquela que foi considerada a maior estiagem da história, desde que se tem conhecimento. Várias outras regiões, meu presidente, também foram atingidas. Os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. No Rio de Janeiro, tivemos uma forte redução do volume do Rio Paraíba do Sul. Em Minas Gerais, além da seca da nascente do Velho Chico, foi decretada a situação de emergência em função da longa estiagem em cerca de 160 cidades. Portarias publicadas no fim do ano passado pelo Ministério da Integração reconheceram a situação de emergência em 54 cidades de Pernambuco, em 170 cidades da Paraíba, por causa da estiagem também. Verificamos, portanto, que a origem da crise da água, chamada crise hídrica, está associada a 3 fatores aos quais já tive a oportunidade de me referir aqui em inúmeros discursos. As mudanças climáticas, o processo de desmatamento dos biomas nacionais, especialmente da Amazônia, e a má gestão dos recursos disponíveis. Vossa Excelência me concede uma parte? Darei a Vossa Excelência uma parte. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar Vossa Excelência pela reclamação. Estou associado à reclamação. Acho que a maior homenagem que a gente pode fazer aos índios é derrotar a PEC 215, aquela que coloca em xeque as áreas de preservação ambiental, que Vossa Excelência chama a atenção agora no vosso pronunciamento, as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas. Então, Vossa Excelência tem toda a razão. Há um estudo, inclusive uma pesquisa feita agora por um pesquisador aqui da Universidade de Goiás, onde ele identifica que o cerrado está sendo destruído e nós vamos ter problema com a questão da água, porque estamos eliminando os nossos rios e matando a nossa mata ciliar. Então, nesse sentido, eu quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que pode contar, e parabéns pelo vosso pronunciamento. Agradeço a Vossa Excelência, nobre deputado. Vossa Excelência que também é um companheiro da causa e que está aí, incorporo com muita honra a parte de Vossa Excelência. No que diz respeito à intensificação do processo de aquecimento global, a situação é muito preocupante. A 21ª Conferência das Partes da ONU, a realizar-se em Paris, na França, de 30 a 11 de dezembro deste ano, deverá, a partir do documento aprovado em Lima, no Peru, na COP20, no ano passado, resultar em um acordo climático global, definindo os compromissos de cada nação, principalmente daquelas que mais contribuem para o aquecimento. A COP21, portanto, deverá resultar na adoção de um acordo internacional que estruture uma transição para sociedades e economias resilientes e de baixo consumo de carbono. Os ecossistemas marinhos
são objeto de um projeto de minha autoria, o PL 6969 de 2013. A proposta visa instituir Política Nacional para a Conservação e Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro, protegendo a biodiversidade marinha e os serviços ecossistêmicos prestados pelos oceanos. É preciso garantir que a exploração de gás e do petróleo se dê em bases sustentáveis, com todas as cautelas ambientais, combater a sobrepesca, a poluição marinha e dar resposta a diversos desafios que tangem o cuidado com nossos mares por meio da integração, ampliação e adequação das normas vigentes. Peço atenção aos senhores para o fato de que a influência na segurança alimentar dos ecossistemas marinhos é muito importante. O Brasil, que tem um litoral imenso, muito das suas populações, principalmente as mais pobres, vivem da pesca artesanal, vivem da cata de mariscos. Enfim, a segurança alimentar é muito importante. Além do que, os ecossistemas marinhos são responsáveis pela absorção de 25% das emissões de gases carbônicos. Ou seja, se hoje a situação já é difícil, imagina quando os mares deixarem de absorver os gases do efeito estufa. Com relação às emissões de gases no Brasil, o Observatório do Clima, em 20 de novembro do ano passado, divulgou relatório demonstrando um aumento de 7,8% em relação a 2012. As emissões de gases do efeito estufa no país atingiram 1,57 bilhão de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Nós, do Partido Verde, temos consciência de que o combate ao aquecimento global não é apenas um tema da pauta ambientalista, mas uma questão que diz respeito a todas as esferas em todo o mundo, diz respeito à vida no seu sentido mais amplo no planeta Terra. O 5º relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, divulgado em novembro de 2014, apontou para uma situação de extrema urgência, enfatizou a importância de diminuir os índices de desmatamento, bem como de restringir a utilização de combustíveis fósseis no mundo. O aumento do desmatamento relaciona-se fortemente com a elevação das emissões, fora a hoje reconhecida influência nos regimes de chuvas. O aumento dos desastres ambientais surge como consequência desse quadro. Especialistas observam uma interferência direta das mudanças climáticas no ciclo de ocorrências e na intensidade dos fenômenos. Ou seja, as chuvas, as precipitações caem com muito mais intensidades num período mais curto, e as secas se prolongam por períodos que anteriormente eram períodos de chuva. Essa situação também poderá levar a um sério comprometimento da segurança hídrica, da segurança da água na nação, com a redução da disponibilidade de água potável, de água para irrigação e de água para produção de energia, além da potencialização de inundações, deslizamentos, elevação dos oceanos, tempestades, risco de extinção de várias espécies animais e vegetais, colocando em risco o bem-estar e a saúde de toda a comunidade internacional. Aqui, senhoras e senhores, evidenciamos que, dentre outras tantas causas, tanto a crise hídrica quanto a intensificação do aquecimento global, tem no aumento do desmatamento um fator comum. Ora,
senhor presidente, nós sabemos que o aquecimento global é fruto da ação do homem através de séculos. Mas nós sabemos também que o desmatamento das matas ciliares, o desmatamento das nascentes, ele é fruto da ação do homem. Houve um tempo, companheiros e companheiras, em que as civilizações brotavam na beira dos rios. Mas hoje, os rios precisam de árvores. Os rios precisam de proteção. Não precisam de mais civilização. O mundo já não aguenta mais o que dele se retira e a natureza não pode recompor. Essa é a grande questão mundial, essa é a grande questão global, essa é a questão que exige uma participação proativa, consciente do Parlamento brasileiro. O novo Código Florestal merece destaque nesse contexto de retrocesso da legislação ambiental. A lei número 12.651, conhecida como a nova Lei Florestal, trouxe repercussões que afetam negativamente as atuais e futuras gerações. Ao incentivar a ocupação desordenada das áreas de preservação permanente e privilegiar, nobre deputado Heráclito, a impunidade, ela gerou expectativas e gerou desmatamento. Por ocasião das discussões que deram origem a essa lei, alertamos diversas vezes que com sua aprovação o desmatamento estaria favorecido e a proteção da vegetação nativa estaria sendo negligenciada. Lamentavelmente, estávamos certos. Essa negligência associada às mudanças climáticas, juntamente com o problema da gestão dos recursos disponíveis, certamente contribuiu e vai contribuir ainda mais para a crise da água e para a crise da energia, que em breve virá com mais força. Já vou lhe dar uma parte, deputado Heráclito, só quero concluir esse raciocínio. A simples divulgação de que as normas ambientais do novo Código Florestal seriam flexibilizadas ocasionou à época um aumento no desmatamento, notadamente na Amazônia brasileira, motivado pela expectativa de anistia para quem desmatou ilegalmente. Proprietários avançaram sobre a floresta, mesmo na época de chuvas, quando tradicionalmente as taxas de desmate são menores. Por outro lado, e isso é muito importante, amigos e amigas, deputados e deputadas, senhoras e senhores que estão nos assistindo e nos ouvindo, isso é muito importante. Por outro lado, a revista Nature, que contou com ampla participação de pesquisadores, instituições brasileiras, incluindo a Universidade de Brasília, em artigo publicado em 2012, evidenciou que, infelizmente, já existe um processo de desertificação da nossa Amazônia, bastante acelerado na parte oriental da floresta. Ora, deputado Heráclito, passo a Vossa Excelência a palavra para que Vossa Excelência possa... Agradeço a Vossa Excelência, deputado Sarney Filho. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que eu vinha no carro me dirigindo para a Câmara, quando ouvi a sua justa reclamação com relação à não transmissão direta ao vivo da sessão de hoje pela manhã. Não sei se as coisas mudaram. Eu já fui vice-presidente dessa casa há 4 anos e já fui da mesa do Senado. Pelo regimento, as ações do plenário da casa, das duas casas, são prioritárias. Alguma coisa errada está acontecendo. Aliás, me causou estranheza, antes de ontem, naquela sessão aqui de homenagem aos 50 anos da Globo, a Rádio Câmara estava passando música.
quando aqui acontecia essa sessão. Eu aproveito para me associar a Vossa Excelência e chamar a atenção dos setores responsáveis por isso, porque Vossa Excelência tem absoluta razão. O Brasil hoje perdeu a oportunidade de observar a situação do índio brasileiro, de ver esse plenário repleto. Eu estive aqui, inclusive Vossa Excelência presidia, para ver que o índio brasileiro está, inclusive, modernizando-se. Me causou uma feliz surpresa ver uma grande quantidade de índios fotografando, filmando e usando o famoso selfie. O Brasil perdeu essa oportunidade. Segundo ponto, quero lhe parabenizar pelo pronunciamento. Vossa Excelência tem trazido para esta casa pontos vitais para a preservação e a salvação da nossa natureza. Vossa Excelência está no partido certo. E eu quero me congratular com Vossa Excelência, ao mesmo tempo em que aproveito para pedir que Vossa Excelência encampe a luta que defende nesta casa. Há dois problemas que se agravam no meu estado: a morte das nascentes do Parnaíba, um rio que nos une Piauí e Maranhão. É preciso uma ação urgente. E a segunda, meu caro Sarney Filho, a desertificação de Gilboés. É um fenômeno galopante e que cria grandes transtornos para o município e para a região. Eu gostaria, inclusive, de ter oportunidade, sei que a sua agenda é cheia, para convidá-lo para ir a essa região ver exatamente esses dois fenômenos. Tenho certeza que Vossa Excelência vai gostar do passeio e vai ter também a oportunidade de ver quanto grave são essas duas questões. Muito obrigado. Obrigado, deputado Heráclito. Incorporo com muito prazer a parte de Vossa Excelência. E seguramente eu fui, quando ministro, foi eu que iniciei e também assinei a proposta da criação do Parque das Nascentes do Rio Parnaíba. E depois também tive a oportunidade de modificar essa unidade de conservação, ampliando a sua área já aqui agora na legislatura passada. Obrigado a Vossa Excelência. Deputado Sarney Filho, Vossa Excelência está de parabéns pelo pronunciamento, porque traz para essa casa o debate mais contemporâneo, mais moderno, e o debate que olha para o futuro da sociedade brasileira e do planeta, que é o debate da sustentabilidade e do meio ambiente. Essa casa que é acostumada aos embates político-partidários, de oposição e governo, ela tem que ter a compreensão de que a pauta ambiental e a sustentabilidade tem que estar à frente e acima de tudo isso. Essa é uma pauta que deve unir os interesses, unir as bancadas, unir os partidos, unir todos os parlamentares das 27 unidades da Federação Brasileira, olhando sempre e pensando de que as futuras gerações poderão pagar um preço alto pelos nossos erros, mas também poderão ter benefícios imensos se nós aqui tivermos a compreensão de que o meio ambiente e a sustentabilidade não são inimigos do desenvolvimento do país, do desenvolvimento agrário, da produção, muito pelo contrário. É preciso sim que nós consigamos construir um caminho para que o Brasil cresça na sua economia, mas fazendo isso respeitando o meio ambiente. Vossa Excelência está de parabéns e eu espero que os parlamentares dessa casa tenham a compreensão da importância desse tema, para que os projetos e debates nessa casa aqui sempre se deem com respeito à sustentabilidade e ao meio ambiente. Obrigado, deputado Daniel Coelho. Agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo com muito prazer ao meu pronunciamento. Quero registrar também aqui a presença da Escola Centro Educacional número 2 de Taguatinga. Sejam bem-vindos e pegaram num momento importante aí do nosso pronunciamento. Bem, senhor presidente, estava falando a respeito da Amazônia, do desmatamento que vem ocorrendo na Amazônia por causa da falta de proteção legal, por causa das mudanças e da flexibilização do Código Florestal. Nesse sentido, não precisa mais que a gente aponte o que a ciência já está dando. Basta ver em todos os telejornais, quando a responsável pelo clima começa a falar de chuvas, ela sempre fala
umidade vinda da Amazônia produzindo chuvas. Hoje não se discute mais que grande parte das chuvas que fazem com que o Brasil seja um dos maiores produtores do agronegócio, elas vêm da Amazônia, elas vêm do ecossistema, do equilíbrio ecológico que agora está sendo afetado duramente. Conceda uma parte, deputado Sarney Filho. Pois não, deputado Paulderney. Estava ouvindo atentamente o discurso de Vossa Excelência e cumprimento Vossa Excelência não só pela militância na causa, mas sobretudo por ter trabalhado durante vários mandatos e trabalhar durante vários mandatos com a questão ambiental. Vossa Excelência, que foi ministro do Meio Ambiente, conhece perfeitamente aquilo que Vossa Excelência fala. E hoje nós estamos vendo os problemas climáticos que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Veja, na Califórnia, há 4 anos não chove, os reservatórios estão vazios. Aqui nós temos ainda a sorte de termos a Amazônia, que vai sendo devastada inclemente, sem dó e sem piedade, por grileiros, poceiros, e o governo federal contingencia os recursos daqueles que podem dar combate a essa ação. Nós queremos preservar a vida e queremos preservar os ecossistemas amazônicos para evitar um desastre climático no nosso país. Portanto, tem o meu apoio, o trabalho que Vossa Excelência faz de chamar a atenção desta casa e do país para esse grave problema que nós já estamos vivendo. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Paulderney. Incorporo com muito prazer a parte de Vossa Excelência ao meu discurso. Logo, Vossa Excelência, que é um amazônida, conhece bem a realidade daquela região e é um defensor também da sustentabilidade. Senhor presidente, gostaria de fazer referência também a 2 PLs apresentados por mim. Um PL número 25 de 2015, dispondo sobre a conservação do cerrado. Trata-se de uma lei específica para o bioma cerrado, assim como hoje existe uma lei específica para a Mata Atlântica. Acho que o cerrado hoje é um dos biomas mais ameaçados do mundo. É o bioma onde está se dando o desenvolvimento da pecuária, o desenvolvimento da soja, e eu não sou contra, acho extremamente necessário. Mas nós precisamos realmente ordenar esse desenvolvimento, porque o cerrado é o berço das águas do Brasil. E na medida em que nós desmatarmos as nascentes, os córregos, começarmos a plantar monocultura, começarmos a colocar gado de maneira indiscriminada, nós estaremos ameaçando não somente o ecossistema cerrado, mas estaremos ameaçando o Pantanal, estaremos ameaçando o agronegócio em vastíssimas regiões do nosso país. Portanto, essa lei do cerrado é extremamente necessária. Além da lei do mar, da qual já me referi, também apresentei nesta casa o projeto que retorna a efetiva proteção das nascentes e das áreas de preservação permanente. Nós estamos vendo agora, com a crise hídrica, com a falta de água nos estados do Sudeste, que as bacias com menor cobertura vegetal são as bacias que fornecem água para as grandes metrópoles do Sudeste do país. Ou seja, se nós tivéssemos mata ciliar, se nós tivéssemos proteção de nascente, esse problema existiria, mas existiria muito menor do que existe hoje. Então, senhoras e senhores deputados, presidente, já me encaminhando para o final desse pronunciamento, primeiro peço a Vossa Excelência que coloque para os órgãos de divulgação da casa a íntegra do meu discurso, que não tive a oportunidade de concluí-lo, mas quero reafirmar e quero convocar essa casa para que a gente entre em sintonia com o novo momento global. Vamos partir para uma economia
de baixo carbono, uma economia que dificulte o aquecimento global, que amenize e que vá ao encontro da realidade global. Não queremos mais energias fósseis, não queremos mais que as nossas terras sejam devastadas para o lucro de poucos e para o prejuízo ambiental de toda a sociedade. Precisamos ser sensíveis à causa indígena. Não é possível que num momento como esse se queira acabar com as reservas indígenas, diminuir as reservas indígenas. Ali não somente vivem os nossos povos ancestrais, com sua cultura, com sua diversidade, mas ali também é uma garantia de serviços ambientais prestados, porque esses povos aprenderam a conviver com a natureza. Não podemos entrar na contramão do que a sociedade deseja, presidente. E essa é a convocação que faço a esta Câmara dos Deputados. Vamos entrar, senhor presidente, vamos entrar em sintonia com o mundo moderno, com o mundo contemporâneo. Vamos entrar em sintonia com essa nova sociedade que surge e que não deseja o isolamento, não deseja a proatividade única, mas deseja o crescimento social. E é isso que eu espero da Câmara, e é isso que a Câmara pode, a partir de hoje, dessa sessão plenária que tivemos pela manhã, começar a sinalizar para a sociedade brasileira e para a sociedade global. Obrigado.